Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fontes e sou professor de matemática. O objetivo desse canal é sempre trazer aulas com teoria, exercícios e depois a correção desses exercícios para complementar o seu estudo. Eu quero combinar com vocês que na descrição do vídeo você vai sempre encontrar o material que a gente utilizou durante a explicação, né, a parte teórica, e também a lista de exercícios que você vai fazer e a gente poder corrigir no próximo vídeo. Para isso, eu só vou te pedir uma coisa bem simples, que é curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, compartilha com seus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. Então, vamos lá, vamos que vamos, vamos para a teoria. Bom, pessoal, a situação é a seguinte, né? Hoje a gente vai falar sobre ângulos, desde do basicão, que vai ser o seguinte, ó. Seguinte, 10 vezes seguinte. O que vai ser ângulo, né? Primeira coisa eu vou ter um ponto, desse ponto vai partir uma semirreta, uma segunda semirreta, e ângulo vai ser uma região limitada por duas semirretas, tá? E quando você olha para essa figura, você tem uma dúvida, porque o ângulo, né, esse ângulo, ele está definindo duas regiões, essa região e a região aqui. Então eu tenho que indicar de alguma maneira qual é a região que eu quero, e para isso eu vou fazer essa curvinha aqui, ó. Então essa curvinha significa para identificar qual região, né, porque eu sempre corto o plano em duas regiões, qual região é que eu quero me referir. Aí eu vou dar um nome para esse ponto, que é o vértice, né, do ângulo. Eu vou marcar mais um ponto em cima de cada semirreta. Aqui eu vou marcar B, aqui eu vou marcar C. E aí eu vou pegar e quero combinar alguns elementos sobre esse ângulo aqui com vocês, né? O primeiro, que eu já dei spoiler, que é o que chamo vértice, que é o encontro das duas semirretas. As semirretas têm que ter a mesma origem, que no caso aqui é o ponto A. Depois, eu quero falar com vocês sobre os lados, né? O que são os lados? Os lados são exatamente as semirretas. E, como a gente assistiu na aula anterior, para a gente dar nome às semirretas, é onde começa, para onde ela vai, setinha para o B, para onde ela vai. E o outro lado é o AC, porque começa no A e vai em direção ao C. E, pessoal, o nome desse ângulo, ele pode ser escrito de duas maneiras, tá? A gente vai escrever 3 pontos. O do meio sempre tem que ser o vértice. E os extremos vai vir de um lado e o outro vai vir do outro lado. Então eu poderia começar pelo lado que tem o ponto B, ir para o vértice A e depois ir para o C. Ou seja, eu poderia escrever B a C, e para destacar o vértice eu coloco um circunflexo, né? Porque é um símbolo que lembra um ângulo, né? Agora, quando eu pego e coloco essas restrições, né, 3 pontos, o ponto do meio sendo vértice, quer dizer que eu poderia ter escrito BAC, ou eu poderia ter escrito CAB. Então, galera, eu posso nomear esse ângulo de duas maneiras, tanto faz BAC ou CAB. O importante é que o cara do meio é sempre o vértice. Show, show, show. Agora, olha só. Um exercício que eu gosto bastante de fazer é o seguinte. Imagina que eu tenho isso daqui, ó. Essa figura aqui. E aí, nessa figura, eu tenho 3 semirretas. E com essas 3 semirretas, que vão estar todas em cima aqui do ponto P, eu vou ter uma semirreta que vai para o Q, uma semirreta que vai para o R e uma semirreta que vai para o S. Eu tenho vários ângulos que eu consigo visualizar na imagem. Eu tenho esse ângulo aqui, que seria o de cima. Eu teria esse ângulo aqui, que seria o de baixo. Eu teria o ângulo que seria do Q até o S. Eu também poderia pensar nos ângulos que estão para fora,
ou um ângulo que sai do R, vai em direção ao S nessa posição, ou do Q que vai até o R, até essa posição. Então tem vários ângulos que eu consigo relacionar aqui nessa imagem. E aí, para eu destacar os que eu quero me referir, né, eu vou fazer aquela curvinha. Então eu quero falar do cara que começa no Q e vai para o R, pela parte de dentro. Eu quero falar do cara que vai do R para o S, que vai por dentro, que seria o de baixo, né? E repara que eu fiz essas curvinhas de tamanhos diferentes. Para quê? Para indicar esse daqui sendo de cima e esse daqui sendo de baixo. Se eu faço tudo numa curvinha só, eu estou me referindo ao grandão que vai do Q até o S, tá? E por sinal eu vou falar dos três ângulos. E para a gente poder organizar essas informações, eu vou chamar o de cima de alfa, o de baixo de beta e esse daqui de teta, tá? E aí a gente vai relacionar aqui e anotar o vértice, o lado e o nome de cada um deles, tá? Então, primeiro, vamos falar, vou botar aqui um igualzinho, vamos falar do alfa. Então, falando sobre o alfa, que no caso é essa região aqui, né? O vértice do alfa é o ângulo P, é o ponto P, né? Os lados do alfa vão ser PQ e PR, né? Então vou anotar aqui, ó, PQ, setinha, e PR, setinha. E o nome, tanto faz eu começar de cima para baixo, QPR, ou fazer o contrário, tá? Então, PQR, não esquece do circunflexo, ou RQP, circunflexo. Beleza. Falamos do alfa. Agora eu quero falar sobre o beta. O beta, que é esse ângulozinho aqui de baixo, né? O vértice dele também é um ponto P. O lado dele vai ser o PR e vai ser o PS. Então vou anotar aqui. PR, setinha, e PS, setinha. E o nome, né? O nome começa de um lado, vai para o vértice e vai para o outro lado. Então pode ser RPS ou pode ser SPR. Show, show, show. E para fechar essa primeira parte, a gente vai ter o ângulo θ, que vai ser o grandão, né? Quando eu olho para o grandão, que é isso tudo, o vértice dele continua sendo P. Já os lados, né? Aqui, ó, lado é o que? É o que está limitando. O que está limitando aqui é o PQ e o PS. E o nome sempre vai ser, de um lado vai para o vértice e vai para o outro lado. Então vai ser o QPS. QPS ou SPQ, tá? Repara que o ponto R ele não fez parte de nenhum dos elementos do ângulo, ok? Beleza, já sei definir um ângulo, já sei o que é um ângulo, como é que nomeia, quais são os elementos. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de um ângulo, tá? E aí quando eu falo as medidas de um ângulo, pessoal, a gente tem que começar do começo, começar do princípio, de alguma referência, né? E aí eu vou combinar com vocês que o nosso combinado inicial em relação a medidas vai ser o seguinte: quando eu pego um ângulo que dá um giro completo, tá? Esse ângulo eu vou definir ele como uma medida de 360 graus, tá? Então, partimos de que um giro completo é 360 graus. A partir de que isso daqui é a definição aqui da medida de ângulo, eu vou ter alguns outros que vão ser automáticos. Por exemplo, imagina que eu venho aqui e dê a metade de uma volta,
ou seja, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo que eu nunca vou dizer para você, nunca vai estar escrito para você o valor dele, porque você vai identificar a metade de uma volta e você vai ter que pensar que é 360 dividido por 2, ou seja, vai ser um ângulo de 180 graus. Tá? E o outro ângulo que também faz parte aí dos ângulos principais que a gente tem que conhecer é um ângulo que ele vai ter até um símbolo especial para ele, né? Que é aquele quadradinho com um pontinho, né? Ou só o quadradinho, tá? Esse ângulo aqui vai ser o ângulo que vai representar a medida de 90 graus, tá? Que foi o que a gente pegou e comentou na última aula sobre retas perpendiculares, né? Que precisava ter esse ângulozinho aí de 90 graus. Então, quando a gente pega e começa a falar sobre ângulo, a gente vai partir desse princípio, né? E partindo desse princípio, a gente vai pensar também nas partes de um ângulo, né? Ou melhor, a fração de um ângulo. E aí, quando eu falo a fração de um ângulo, eu estou falando para você, por exemplo, que eu vou te perguntar o que significa 2/5 do giro completo, tá? Ou seja, do ângulo completo. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu estou pensando que eu quero calcular 2/5 de 360. Você pode pegar e na marra, pegar 360, dividir por 5 e depois o resultado multiplicar por 2. Mas é legal a gente entender na imagem o que isso significa. Significa que eu estou pegando aqui um ângulo de 360, que é um giro completo, né? E aí eu estou pegando esse giro completo e dividindo ele em 5 partes. Então, por isso que a gente vai pegar e dividir 360 por 5. E fazendo a continha aqui, eu vou encontrar que cada pedacinho aqui, ó, é 72. Então, ó, 72, 72, 72, tudo em graus, óbvio, né? 72 e 72. Vou chegar isso daqui para baixo. E aí, como a minha pergunta é o que é 2/5, eu quero 2 pedacinhos, tá? E aí, se eu quero esses 2 pedacinhos e eu sei que cada pedacinho é 72, eu preciso pegar e fazer 2 vezes 72. E aí eu vou encontrar 144 graus. Então, o que representa 2/5 do giro completo, ou seja, 2/5 de 360, é 144 graus. Belezinha? Show, show, show! E a parte mais legal é quando a gente fala de operações com ângulos, tá? Quando a gente fala de operações com ângulos, são coisas que são as operações que vão partir sempre de uma imagem, tá? E a partir dessa imagem a gente vai verificar aqui qual o ângulo desconhecido, que a gente vai usar algumas letras gregas. Então, ó, vou vir aqui e vou desenhar esse ângulo aqui. Aí eu vou marcar que esse ângulozinho aqui de cima tem uma medida de 20 graus, o ângulo de baixo tem uma medida de 10 graus, e aí eu quero saber o valor desse cara aqui. Repara que esse ângulo alfa, ele na verdade, ele é a união do 10 com 20. Então você vai pensar que alfa é 20 mais 10, ou seja, a alfa vai ser igual a 30 graus. Tá? Então, é muito importante a gente ver o que está destacado na figura. Tá? E aí eu vou combinar com vocês que nem toda a figura os ângulos vão estar escritos. Como assim, Bruno? Ué, se eu pego e olho algo assim,
Quando você olha algo assim, né, você está vendo também uma imagem parecida com a de cima, né, são 3 semi-retas, aí tem 1, 2, 3 destacados, só que só está escrito a medida de um ângulo e o que você quer, né, que é o alfa. Esse ângulo que está aqui, ó, ele não está escrito o valor dele, mas você já sabe. Então, pessoal, aqui esse ângulo está um pouquinho escondido. Aí você vem aqui e anota, ó. Ah, esse cara é de 90 graus. E se eu estou vendo que um pedaço é 90, um pedaço é 20 e eu quero tudo, então você vai anotar que alfa mais é igual a 90 mais 20. Ou seja, alfa vai ser igual a 110 graus. Tá? Então, às vezes, um ângulo pode estar todos eles indicados, né? Às vezes vai ter um ou outro que não vai estar tão claro assim. E aí é importante a gente anotar na imagem esse ângulo que não está tão destacado. Beleza, vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos lá, exemplo 3, né? Que a gente já fez aqui, ó. 1, 2, vamos para o exemplo 3. Exemplo 3, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Sempre vou ver aqui situações diferentes, pessoal. Diferentes, mas muito parecidas. Vou vir aqui e vou fazer de novo 3 semi-retas, para variar um pouco, né? Aí eu vou marcar que essa daqui vale 50 graus. Aí eu vou marcar que essa daqui vale 80 graus. E aí vou marcar aqui que esse daqui vai ser o ângulo que eu quero, tá? Repara o seguinte, o que você conhece é um pedaço e o total. Você está querendo descobrir uma parte. Então, eu gosto de sempre anotar assim, ó. Pelo que eu estou vendo na imagem, eu estou vendo que 50 mais alfa está dando 80. Então, o que eu quero descobrir aqui vai ser o que falta para completar 80, ou seja, 80 menos 50. Então, nessa situação aqui, o alfa é um ângulo de 30 graus. Lindo, lindo, lindo. Show, show, show. Bom, mais exemplo. E se eu tiver alguma coisa assim, ó. Aqui é 20. Opa. Aqui eu tenho isso. E aqui eu vou colocar o alfa. Bom, repara o seguinte, pessoal. De novo, eu tenho um ângulo escondido, que é aquele ângulozinho aqui ó, de 90. Ó. Esse cara é 90 graus. E aí eu estou vendo que esse pedaço que é o alfa com esse pedaço que é 20 está dando o total de 90. Então, de novo, vou anotar usando aquele mesmo raciocínio, hein? Alfa mais 20 está dando 90. Então, para eu descobrir o que falta, eu faço 90 menos 20, ou seja, 70 graus. Lindo, né? Então, beleza. Vamos fazer mais exemplos. Mais exemplos. Agora, exemplo 5. Exemplo 5, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Minha imagem vai ser assim, ó. Tchum, tchum e tchum. E aí eu vou marcar que eu quero essa medida aqui. Pessoal, vamos combinar que quando você olha para isso daqui, você vai falar, eu tenho 2 ângulos só marcados. Tem um ângulo escondido aí. O ângulo que está escondido é esse cara aqui, ó. É um ângulo de 180 graus. E se ele está escondido, você escreve, para ele ficar bem destacado. E aí você vai perceber que o alfa mais 30 está dando 180. Ou seja, o alfa vai ser 180 menos 30. Ou seja, 150 graus. Tá? E para fechar, um último exemplo para ver se a gente está craque, que é o seguinte, ó, vou vir aqui, vou marcar um ângulo para cá, vou marcar um ângulo para cá, vou marcar um ângulo para... Um ângulo não, né? Semi-retas. Então, eu marquei aqui uma de 20, marquei aqui assim, marquei aqui o alfa.
Pessoal, o que está desenhado, mas não está escrito? Né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Tem aquele ângulo que está escondidaço, que é o de 180 graus. E aí, uma vez que quando você anota esses ângulos na figura, né? A gente vai parar e olhar aqui. Eu tenho uma fatia que é alfa, uma fatia que é 90, uma fatia que é 20. E eu sei que isso tudo junto é 180, então estou vendo que alfa mais 90 mais 20 tem que dar 180. Então, ó, eu não posso não saber como é que eu vou resolver isso, mas olhando na imagem, quando eu junto esses três pedaços, eu tenho 180. Bom, eu vou resolver isso fazendo o que eu sei. Eu sei fazer 90 mais 20, dá 110. Então, eu estou vendo que alguma coisa mais 110 está dando 180. Então, para eu descobrir o que falta, eu vou fazer 180 menos 110. Ou seja, 70 graus. Belezinha? Show, show, show. Então, fizemos algumas operações aqui com ângulos, né? Repara que todas elas a gente utilizou a imagem e partimos da ideia de que a gente junta os pedaços para encontrar o todo. E aí, para a gente fechar, tá faltando uma última coisinha que eu quero conversar com vocês, que é sobre as classificações de um ângulo. Tá? Bom, quando a gente fala das classificações de um ângulo, eu vou começar falando daquele ângulo que é o, sei lá, um dos meus preferidos, que é esse daqui. Ou seja, quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus, eu chamo esse ângulo de ângulo reto. Então, ângulo reto é um ângulo de 90 graus, igual a 90 graus. E aí, existem outros ângulos que a gente conhece, né, que a gente classifica. Se eu estou falando de um ângulo que ele é menor que 90 graus, lembra? É um ângulo agudo, menor que 90 graus. É o meu ângulo agudo. Aí a gente também tem um ângulo que ele é maior que 90 graus. Que é esse daqui, ó. Opa, faltou marcar a curvinha, hein? Faltou marcar a curvinha. Então, ó, se eu falo de um ângulo maior que 90, ele é o obtuso. Maior que 90. Só que eu quero combinar com vocês que, como eu vou entrar, eu tenho que definir isso daqui melhor. Ele vai ser um ângulo entre 90 e 180 graus. Tem um limite, o limite ali é 180. Porque 180, eu também tenho um outro nome, que é esse cara aqui, né? Que seria a metade de uma volta. Eu chamo ele de raso. É quando ele é igual a 180 graus. Tá? A gente também tem um ângulo que ele é maior que 180 graus. Ângulo maior que 180 graus, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ele foi crescendo, passou da metade, né? Então, eu vou chamar ele de côncavo. Então, côncavo, ele é entre 180, porque ele passou de 180, só que ele tem um limite que é 360. E aí, o limite dele é 360 porque o famosão, o primeiro ângulo que eu mostrei para vocês hoje, né, que é esse ângulo aqui, quando ele dá um giro completo, né, ele vai ser o igual a 360 graus. Então, o ângulo completo, ele é igual a 360. E, quando eu falo isso, eu estou falando de quase todas as classificações. Tem uma última aqui que ficou aqui para fora, que eu deixei por último, que é o ângulo que ele tem uma aparência parecida com o completo,
mas na verdade ele é o outro lado. É o que, na verdade, é o entre as duas semi-retas que estão juntas, né? Então, ele vai ser um nulo. Então, ó, nulo, ele é igual a 0 graus. Né? Então, se eu falo num ângulo de 0 graus, eu estou falando de um ângulo nulo. Belezinha? Show, show, show. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Né? Vale lembrar que a ideia é sempre trazer o material completo. Hoje a gente fez a teoria. Na próxima aula a gente vai fazer a correção dos exercícios que vão estar na descrição do vídeo. Então não esquece de entrar aqui na descrição do vídeo para você poder acessar a lista de exercícios, fazer para a gente poder corrigir depois. E para você me ajudar, eu vou pedir para você algumas coisinhas simples que são: curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante, mais bonito, pessoal, compartilha com seus amigos que possam ter interesse, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas e ajudar mais pessoas, ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!